Senhoras, senhores, o vídeo que vocês vão assistir agora tem um adendo no fim. Então continua, tá? Vai até o fim que vale a pena. Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos ao Caesarpedia. Eu sou o César. Eu vou falar hoje de um livro muito legal. A Bagagem do Viajante, do grande José Saramago. A Bagagem do Viajante. Ele é um livro fininho, né? Não é muito... Tem aí suas 200 páginas. E é um livro de coletânea de pequenos ensaios, 1, 2 páginas no máximo, de suas memórias, dos tempos que ele tinha Portugal como foco de atenção. Então, o que acontecia na época dele, na terra dele, em Lisboa mais especificamente, ele, em outros lugares também, ele fala muito da terra natal dele aqui, mas um episódio que acontecia em Lisboa. Lisboa, grande centro, vocês sabem, igual São Paulo, né, suas devidas proporções. Mas não obstante um centro de produtor de cultura como São Paulo. E a cultura portuguesa ela é tão rica quanto a cultura brasileira. Mas a cultura portuguesa da época que o Saramago escreveu isso é uma bosta. E ele vem e fala que ele não gosta de teatro de revista. Sabe aquela coisa de você ir pro teatro e ouvir uma comédia? Ele fala assim, que quando ele vai lá vou eu, contrariado ao cepo, submeter-me à tortura de 2 horas de um espetáculo que se apregou a irreverente e não vai além das facéias, que se diz contestador e sempre foi uma peça de engrenagem conformista. Se levo a ilusão de uma possível novidade quando entro no teatro, não trago nenhuma na saída. O processo de fabrico é igual. Os ingredientes não variam, as ousadias são cautelosas e a frustração, essa sim, é que não tem limites. Dá para você ler isso de 2 formas, né? A frustração dele ou a frustração de assistir, por exemplo, uma comédia na televisão que destrói totalmente, meu gato tá zoando aqui, que destrói totalmente a figura do intelectual. Isso é frustrante. Qualquer coisa que você assiste em qualquer conteúdo cultural hoje denigre, ou pelo menos ataca, de certa forma, dá uma bicada, né? No conceito do que é intelectual. O que é intelectual? O termo intelectual tem 3 conotações principais. Substantivo, o intelectual, a criatura como eu, que gosta de ler qualquer coisa aí quando tem tempo, e lê isso, faz isso por prazer. A atividade intelectual de ler, né? Atividade intelectual, ou seja, a qualidade, adjetivo de atividade, da atividade. E o objeto intelectual, um livro, um filme, uma música, né? O objeto é intelectual, então o adjetivo da coisa em si. Eles atacam e eles fazem igual o cachorro de Pavlov com você. De tanto eles repetirem a mentira e a mentira de que ser intelectual é uma bosta, você acaba salivando quando ouve a palavra intelectual e faz igual na comédia, você destrói ela. Ele fala aqui uma coisa que eu vou ter que ler para vocês rapidinho. O gosto do público, que invariavelmente prefere encontrar no palco, no caso do teatro de revista, o sistema de referências que lhe é familiar e não o obriga a excessos de esforços mentais. Sabemos tudo isso. Sabemos também que a arte, mesmo nas suas manifestações menos ambiciosas, reflete o rosto da comunidade que a produz. E aqui vem a primeira pergunta. Quem são os membros da comunidade que produz conteúdo? Sabe o termo conteúdo? Não sei o que, assine a Globoplay e tenha não sei o que, conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo é o conjunto de referências familiares que não obrigam ninguém a usar o cérebro. Quem são os produtores desse conteúdo? Quem são os formuladores dessa cultura? Pergunta dura essa, hein? Os autores, presta atenção. Os autores que produzem conteúdos que atacam o que é intelectual, esses autores, não perdem nunca a oportunidade, ou inventam-na, de desferir uma bicada nessa não definida figura que tem por nome intelectual.
Eles atacam o que é intelectual, eles atacam o que é o velho. Essa ideia é velha, né? Esse velho tá falando merda aí. Eles atacam o que é a verdadeira essência de uma família. E aí vai, mas quem não quer enxergar, não enxerga. E ele vai aqui ao fundo. É a última frase do texto. Não haverá grandes probabilidades de nos salvarmos se não salvarmos a inteligência. Até o dia em que já não farão falta os intelectuais, porque todos o serão. Todos serão intelectuais. Qualquer medíocre é intelectual hoje. É o homem massa do Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, 1930, 1920, escreveu sobre o homem massa. Então fica aqui a pergunta para a saideira. Quem são os membros da comunidade que produz conteúdo nesse nosso espaço de atenção? Porque o conteúdo reflete o rosto dessa comunidade, né? Em que consistem, o que pensam, quem são, nomes, né? Para que sejam analisados com um pouco mais de carinho e atenção. Com isso, não deixem de ler, é um livrinho muito lindo, tá? A Bagagem do Viajante, José Saramago, gênio, o ódio ao intelectual. 2 páginas e ele fala tudo isso. Tenham um bom dia. Queridos, quando a gente ouve uma afirmação como essa do Saramago, né, na bagagem do viajante, no texto Ódio ao Intelectual, quando você vê essa afirmação, a arte reflete a comunidade que a produz. Cada termo dessa afirmação tem que ser questionado, né? Por exemplo, o que é arte para o Saramago quando ele fala uma frase dessa? O que é arte para o senhor, para a senhora? O que é arte para mim? Né? O que é arte para os marxistas? O que é arte para os conservadores? O que era arte para os gregos, os romanos? Né? Essa gente que foi capaz de construir coisas que transcendem o tempo e que são consideradas arte. O que é arte para o renascentista, o homem do Renascimento, né? Da Vinci, Michelangelo, essa galera, era um outro conceito de arte. Então é isso. Arte, a arte reflete a comunidade que a produz. Refletir, não tem muito o que se questionar, reflexo, né? Então, o que a arte reflete? Qual é o objetivo da arte? E qual é o objetivo dessa comunidade que produz arte? Porque, não se enganem, quando se fala de arte, inclui-se toda uma sociedade, né? A sociedade brasileira. Mas nós temos 200 milhões de habitantes ou mais. E não são 200 milhões de artistas. A comunidade cuja arte reflete ela mesma, essa comunidade ela é restrita. Quais são as intenções de uma comunidade que produz arte para ser vendida, por exemplo, como conteúdo num canal de streaming? Qual é o objetivo de você fazer uma arte massificada, coisificada, né? Streaming não é arte, galera, né? Mas é o que a gente tem, é entretenimento. A arte é entretenimento, o entretenimento é arte. N questões que se colocam aí. Então, quando o Saramago brilhantemente coloca que a arte reflete a comunidade que a produz, a pergunta foi feita no vídeo anterior, aí, no vídeo antes. Quem é essa comunidade? Quais são as intenções? No que consiste essa arte? O que ela reflete? Né? E aí vocês vão entender a comunidade formadora de opiniões e construtora do ethos. O ethos do futuro, que não me parece uma coisa muito refinada. Diria até uma coisa bem contrária do que é intelectual. É isso aí. Pensem um pouco. Cada afirmação, em cada termo de uma afirmação, tem uma série de perguntas para que se esclareçam o que está sendo afirmado. Afirmar e concordar é uma coisa muito automática, né? Os conceitos que estão sendo colocados em qualquer afirmação
precisam ser claros. Que os estudantes de jornalismo, por exemplo, saibam fazer as perguntas, que eles saibam entender o valor de cada termo utilizado num discurso. E que todos nós tenhamos um excelente 1º de abril, dia da mentira, que infelizmente não é um dia exclusivo da mentira. Que todos tenham um bom fim de semana.